Olá, gente. Meu nome é Pablo, eu sou biólogo e produtor de conteúdo aqui da Bioeducação Digital. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Dia de Proteção das Florestas, já que hoje no Brasil, é considerado o Dia de Proteção das Florestas. Bom, nesse vídeo eu queria levantar a seguinte questão: por que é tão importante se conservar? Por que é tão importante ter diversas unidades de conservação, conservando diversos habitats e espécies animais e vegetais diferentes? Para falar sobre isso, eu quero falar sobre fragmentação e efeito de borda. Os dois temas são dois temas bastante amplos e bastante carregados que vêm diretamente da ecologia. Não dá para esgotar tudo num vídeo só, mas eu queria resumir aqui porque são dois conceitos que são hoje em dia extremamente importantes até para você avaliar se uma espécie tem um risco maior de extinção ou não. Vai depender bastante do fragmento, do efeito de borda que ela está suscetível, e eu quero falar sobre isso. Fragmentação, ela acontece, por exemplo, quando a gente tem um ambiente que antes ele era intocado, e ele começa a ser fragmentado, como já diz o nome, em diversos pequenos fragmentos, tá? Isso acontece geralmente por conta de alguma construção humana. Então a gente pode colocar aí na conta dos humanos construção de rodovias, abertura de campos para pastagem e criação de gado, ampliação da malha viária, desenvolvimento urbano, enfim, a gente pode ir longe nesses quesitos, tá? Mas tudo isso faz com que esses fragmentos se tornem cada vez mais isolados, Para a gente entender a fragmentação, a gente tem que entender que o fragmento tende a deixar as espécies que vivem lá, de certa forma, isoladas do outro fragmento, que antes fazia parte do mesmo ambiente. O que isso faz? Um dos principais problemas que afetam essas espécies é uma limitação do poder de dispersão delas. Tem espécies, por exemplo, que ao cruzar de um fragmento para o outro, elas estão muito suscetíveis, por exemplo, a uma possível predação. Então, algumas espécies já evitam tentar cruzar. Outras espécies acabam se tornando suscetíveis, por exemplo, a algum tipo de atividade antrópica. A gente tem, por exemplo, o caso de uma onça-pintada. Podemos usar como exemplo ela, Que a gente vira e mexe, a gente vê na internet notícia de onça pintada e onça parda que foi morta por atropelamento ao tentar cruzar de um fragmento para o outro, por mais que tenha um alto poder de dispersão. Então, a fragmentação, o isolamento que a fragmentação propicia, faz com que algumas espécies tenham uma limitação desse poder de dispersão. É claro que muitas ainda assim vão conseguir cruzar, vão conseguir se dispersar para outros fragmentos, mas em muito risco. Muitas espécies se tornam muito suscetíveis. Por exemplo, tem alguns locais que é até comum ter, por exemplo, contato com por exemplo, saruês, com gambás, que a fragmentação propicia isso. Esses animais têm um maior encontro com humanos, E acaba tendo diversos problemas. O humano acaba matando o bicho, enfim, acontece direto. Bom, um dos outros problemas que a fragmentação impõe, além disso, é o que a gente vai falar agora, sobre o efeito de borda, tá? É um tema um pouquinho mais complexo, mas vamos lá. Quem estuda ecologia sabe que as condições, por exemplo, de temperatura, luz e umidade na borda de uma floresta, ela tende a ser diferente do que a que acontece no centro de uma floresta. Como exemplo, a gente pode puxar a umidade. A umidade, ela tende a ser maior no centro de uma floresta do que na borda da floresta, tá? Então, por exemplo, as espécies que vivem no centro, a gente tem que pensar o seguinte, que as espécies que viveriam no centro de uma floresta, elas estão acostumadas com aquelas condições de temperatura e luz, e umidade e vento, elas estão acostumadas com aquelas condições, enquanto que as que vivem na borda estão acostumadas com condições diferentes. O que acontece é que quando o ambiente ele se torna fragmentado, e aqui vai depender muito da geometria do fragmento, mas para explicar aqui, se for um fragmento quadrado, por exemplo, que é um ambiente quadrado que tem uma maior quantidade de bordas na sua geometria, a tendência é que esses efeitos da borda se pronunciem mais para o centro. Então, o que acontece? Aqueles efeitos que acontecem na borda de uma floresta, eles tendem a se estender distâncias a mais para dentro da mata, entende? Então, aquelas espécies que antes não estavam acostumadas com aqueles problemas, com aqueles efeitos que a borda traz, acabam tendo que enfrentar esses problemas. E por não estar acostumadas, muitas delas acabam sendo suscetíveis a eles, acabam morrendo, Então, quando a gente tem fragmentação e efeito de borda atuando juntos, isso propicia que algumas espécies sobressaiam e algumas outras espécies acabam sendo suprimidas. Isso é um ambiente perfeito também para espécies exóticas começar a dominar. Algumas espécies, a gente aqui no Brasil tem bastante problema, por exemplo, com algumas espécies de gramíneas que não são nativas daqui, e elas são bastante acostumadas com alguns dos efeitos que a borda traz. Então, isso faz com que espécies exóticas se tornem invasoras naquele ambiente, tá? E acabam se sobressaindo, dominando sobre aquele ambiente, tá? Ou seja, isso faz
um desequilíbrio danado na ecologia do ambiente, que antes ele era intocado, começa a ter diversos problemas com uma maior dominância de espécies exóticas, maior quantidade de efeito de borda, limitação da dispersão de diversas espécies. E aqui a gente pode pensar várias coisas. A partir do momento que a gente tem uma limitação da dispersão, algumas espécies, por exemplo, vegetais, já não vão conseguir ter o mesmo poder de dispersão, porque o animal que geralmente faz a dispersão da sua semente não tá confinado naquele ambiente, entendeu? É uma cascata. A fragmentação e o efeito de borda acaba desequilibrando bastante o ambiente, tá? Falando até do tamanho da população. Se numa determinada espécie já tem uma população de tamanho pequeno dentro de um fragmento que antes era intocado, num ambiente fragmentado, essa espécie ela tem uma maior tendência, por exemplo, a ter uma depressão endogâmica, ou seja, ter um cruzamento entre parentes e ter uma taxa maior de perda de variabilidade genética. Tudo isso por culpa do fragmento que isolou aquele ambiente e fez com que aquelas espécies se tornassem mais suscetíveis a esses problemas, entendeu? A longo prazo, isso pode desequilibrar de forma grande esse ambiente. É claro que hoje existem diversas discussões sobre como driblar esses problemas, porque muitos ambientes do Brasil são fragmentados. Hoje existem diversas discussões sobre isso, formas de remediação, e é por isso que a gente, como biólogo, que estuda ecologia também, tem que estar antenado nesses problemas, porque são dois conceitos importantes. E é por conta disso que é extremamente necessário ter diversas unidades de conservação totalmente intocadas pelo homem. Não ter nem perto dessa unidade de conservação campos de pastagem para gado, enfim, coisas que podem fragmentar esses ambientes mais ainda por conta desses problemas, tá? Bom, galera, é sobre isso que eu queria falar com vocês. Não consigo esgotar o tema porque ele é muito amplo, a gente pode falar sobre muitas coisas aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado e tenham curtido. Muito obrigado, valeu!